Então, falando em resposta inflamatória aí, o que é a sepse, então? Sepse, a definição de sepse de livro é uma resposta inflamatória desregulada do organismo, né? Então, assim, inflamar, isso é assim, quando responde a um patógeno. Sepse você pode ter por bactéria, vírus e fungo. Então, quando esses patógenos invadem, existe uma resposta inflamatória, que a princípio é do bem, é para poder defender. Quando fica desregulado, você inflama muito e aí vem, disfunção orgânica. E aí começa, né? Então, sepse é uma resposta desregulada do organismo a um patógeno. Pode ser vírus, bactéria ou fungo. Tiagão, eu posso falar então que sepse não é para quem quer, é para quem pode, então. Rapaz, aí nosso caso mais recente de sepse por vírus foi o Covid, né? E aí você via famílias, irmão que pega Covid, interna e morre, o outro passa liso. Um idoso que pega Covid e passa liso, um jovem pega o Covid e morre. Então, a gente tem uma predisposição genética a inflamar. Isso, infelizmente, acontece, a gente não sabe quem é quem, né? Excelente. Então, como a gente está falando de uma patologia que gera disfunção orgânica progressiva e grave, né? E com esses níveis de mortalidade que você trouxe brilhantemente pra gente, então a gente precisa entender que a gente precisa diagnosticar isso precocemente, né? Então, exatamente. Como que a gente faz aí? Ainda mais que a gente teve agora novos consensos, né, em 2021. Então, vamos comentar um pouquinho sobre essas mudanças aqui. E aí, como é que a gente reconhece a sepse pra gente? Como é que a gente diagnostica isso? Sepse é quando você tem uma infecção com disfunção orgânica, né? O corpo inflama tanto a ponto de gerar a disfunção orgânica, que aí começam alguns conflitos. Por exemplo, que a gente tem aí, o pessoal confunde muito, usa muito o Q-Sulfa, né? E o Q-Sulfa, a sensibilidade é 24%. Então, o paciente às vezes não tem o Q-Sulfa e tem sepse. Como é que a gente vê lá? Está na porta do PS, chega um vozinho estranho, prostrado, com febre. Será que é sepse? Será que não é sepse? Então, a gente tem ferramentas que ajudam, né? Então, assim, primeiro, qualquer disfunção orgânica vale ou hiperlactatemia. Aí você tem o SOFA, que são 6, né? Excelente. Para poder pontuar. Mas, então tem que ter um exame para poder dizer que é sepse. Não, o paciente está com Glasgow 13, 12, rebaixou Glasgow, vale. O paciente tem um foco presumido, tosse, disúria e Glasgow. O paciente ou está hipotenso, isso não é exame físico. Isso é exame físico, isso não é exame laboratorial. Você bate o olho, o paciente tem um foco presumido, seja pulmão, urina, pele, e tá sonolento. Sepse. Isso que eu te perguntar, Tiagão, a gente vê que assim, a gente tem temperamento capilar, a gente tem neurológico. A pergunta é, onde é que você vê a galera mais pecar? Assim, é o que deixa mais batido no sinal de sepse ali, que a galera não olha, assim. Você sente, assim, que podia ter tocado, assim, ter pensado nisso antes de diagnosticado sepse mais precoce. Então, a gente tenta se cercar de scores e de tabelas para poder deixar o método mais sensível. Sensível é enxergar logo, né? E você precisa pensar na doença para poder diagnosticar a doença. Então, você ter um feeling, você usar marcadores laboratoriais é legal, mas ter o feeling clínico e você não botar a mão no doente. Por exemplo, o enchimento capilar é um dado bom. Existem marcadores como Shock Index. Você tem vários marcadores que você pode usar. Existe um score que até o novo consenso coloca, que não é para usar sempre, mas, por exemplo, o NILS, que você pode usar na enfermaria, o NILS pontuar mais que 4, com um foco presumido, já está valendo. Mas para você diagnosticar sepsis, você tem que pensar em sepsis. Então, falta o pessoal colher uma história bacana, colocar a mão no doente, acessar e reacessar. Então, vou puxar para minha área aqui. Então, a clínica é soberana, né? Eu, como especialista em clínica médica, falo muito isso, né? A clínica é soberana, então, né, Tiagão? Nada como uma prática clínica, né? O cara tem que... A gente puxa muito isso aí pra galera lá do internato, né, Tid? Assim, cara, vamos pro hospital, vamos tocar no doente, vamos examinar o doente, assim. A gente vê que, ainda mais nesse Covid, a galera perdeu muito isso, né, cara? Porque muitos ficaram um ano e meio sem ir ao hospital, né? Fazendo muito curso EAD, muita parte teórica da medicina. E tem a galera formando com um pouco de dificuldade nisso. O lance é o seguinte, em qualquer área, quando o doente lê o mesmo livro que a gente, por exemplo, chega lá florido, né, que a gente chama, tosse, febre, dispneia, hipotenso, roxo, sepsis. O diagnóstico brilha na cabeça, né? O difícil é quando o paciente chega com tosse, a pressão está normal,
você não pediu exame ainda, ou ele só chega com uma febre. Vai que essa febre é uma pancreatite. Perfeito. Vai que essa dispneia é um TEP. Excelente. Entende? Então, quando o doente está ali, que você precisa realmente pensar, examinar, pedir exame, não é pedir tudo que é exame. É exame direcionado. A gente é cobrado por custo também. O paciente chega com dor no pé, você vai pedir uma tomografia de tórax, né? Perfeito. Vai que é pneumonia. Então, você precisa ser custo efetivo lá na ponta da lança também, senão você acaba que você roda, né? Excelente, excelente.